nós temos o tão esperado episódio sobre Hollow Knight e vamos debater sobre as grandes frases e ensinamentos que nós tiramos e que eu carrego no meu coração por quase esses 10 anos desde que eu joguei o jogo. Frases icônicas como Lavanda! Doma, 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 doma! Fafunda! Doma, 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 doma! Está começando agora o Fliperama Nerd. Preparem suas fichas porque está começando mais um episódio do Fliperama Nerd. Hoje nós vamos conversar sobre Hollow Knight, o maior Metroidvania da indústria. Eu não vou fazer uma pergunta, isso é uma afirmação, tá bom? Ou talvez não seja mais, porque nós temos Silksong entre nós, né? Mas aí, isso vai ficar um papo para um outro episódio. Eu sou o Hilário, eu estou aqui junto com o Johnny e com o Roquete para debatermos. E aí? E antes da gente entrar na conversa principal sobre Hollow Knight, vale a pena lembrar que nós estamos nas redes sociais, Fliperama Nerd Oficial no Instagram. E também nós temos nosso financiamento coletivo lá no catarse.me/fliperama_nerd, que a partir de R$5 você já nos ajuda a evoluir, a crescer, a manter o Fliperama Nerd funcionando. E também nós temos nosso grupo do Telegram, onde nós sempre estamos conversando, trocando uma ideia. Nós estamos gravando esse episódio no dia 5 de outubro, então nós estamos bem no comecinho de uma temporada de anime vindo aí com força. Então nós estamos discutindo todos os novos lançamentos, o que nós estamos achando. E por aí vai, então é muito bom ter esse contato com os nossos ouvintes. Além disso, nós também temos o nosso formulário de feedback, que ainda está na descrição do episódio, que você pode mandar pra gente uma sugestão de tema, o que nós podemos mudar, melhorar ou manter fazendo aqui dentro do Fliperama. Então, dá uma ajuda lá. Todos os nossos links estão na descrição e é uma pesquisa totalmente anônima, então nós não estamos coletando dados de ninguém. Então nos dê uma força lá que ajuda bastante. Recados dados, podemos então começar a nossa conversa sobre Hollow Knight? Se empolga. Bora, que a aventura vai começar. Então, meus queridos, hoje a gente vai conversar sobre Hollow Knight, sobre o primeiro jogo, desenvolvido pela Team Cherry. Ela começou um Kickstarter lá em 2014, e isso é uma informação que eu não sei se é tão difundida hoje em dia, mas a Team Cherry, ela começou o projeto do Hollow Knight como uma extensão de projetos anteriores, de que eles já tinham testado para Game Jams, né, que é aquelas feiras de desenvolvimento de jogo que você tem que desenvolver tudo em um curto período de tempo. Então Hollow Knight ele foi uma evolução de uma ideia de um projeto que eles tiveram nessa Game Jam. Fizeram o Kickstarter para ajudar, até porque na época, bom, até hoje em dia na verdade, o Team Cherry eles são só compostos por três pessoas abençoadas que fizeram esse jogo. E a ideia inicial era arrecadar $35 mil australianos. E no final das contas acabou arrecadando 57 mil. E o jogo então ficou em desenvolvimento até ser lançado em 2017. E desde lá ele foi ganhando vários prêmios e se tornou um daqueles jogos fundamentais da indústria, e até hoje em dia a gente vê o impacto dele tanto em outros Metroidvanias ou em outros jogos até maiores que o próprio Hollow Knight, que pegam inspirações das mecânicas do Hollow Knight, e ele tomou uma proporção gigantesca. Então a gente vai falar sobre tudo isso hoje. Mas aí vamos voltar um pouquinho, e como é que foi o primeiro contato de vocês com o Hollow Knight? E como é que vocês souberam dele, assim? Como é que foi a visão que vocês têm de Hollow Knight hoje em dia também? De minha parte, como que eu conheci? Tu. Eu não calando a boca pra falar sobre esse jogo, meu Deus. Tu falava, cara, o jogo é maravilhoso, tu tem que experimentar, não sei o quê. Uma hora eu acabei pegando pra jogar e me perdi naquele mundo. É isso. Hilário, eu vou ser honesto com você.
Você me fez uma pergunta que eu nem lembro mais. A única coisa que eu me lembro, eu acho que tava popular na internet o Hollow Knight. E eu acho que na época um cara que eu assistia no YouTube tá fazendo gameplay, eu acabei assistindo tudo lá dele jogando essas coisas. Por causa que era de gente que gostava de jogos estilo Souls, Dark Souls, Bloodborne, essas coisas. E acabou jogando Hollow Knight, porque muita gente falou que tinha uma temática um pouco similar ao Dark Souls, essas coisas, que é tipo, não explica muito direito a história, você tem que ir atrás, é boss, essas coisas, só que tudo isso na pegada do Metroidvania. Então, foi vendo eles, e depois eu acabei comprando o jogo quando tava na promoção, tanto na Steam quanto no Switch, que eu jogo os dois, e basicamente eu tô perdido até hoje lá. Perfeito. Da minha experiência, eu joguei o Ori and the Blind Forest em 2016, se eu não me engano, 2015. E foi meio que o meu primeiro contato com o Metroidvania, sabendo sobre esse termo, né? Já conhecendo um pouquinho mais sobre a indústria. E eu fiquei tão fascinado por esse gênero. E eu recomendo muito a todos os ouvintes escutarem o nosso episódio sobre Ori and the Blind Forest, porque lá a gente comenta bastante sobre esse momento da indústria e faz a análise do jogo em si. Que eu queria mais jogos desse tipo, e eu tava, nossa, isso aqui é tão legal, isso aqui é tão bom, queria mais jogos nessa pegada, e de você explorar um mundo interconectado, onde o seu progresso, ele é medido por habilidades, né, então, o exemplo clássico que a gente sempre dá quando fala sobre Metroidvania é o pulo duplo. Pulinho duplo. Que todo jogo tem que ter, então o pulo duplo, ele é um upgrade que você vai pegar em algum momento. Claro que isso não é regra, mas 90% dos Metroidvanias tem essa habilidade. Então você consegue alcançar lugares mais altos por conta disso. Então essa mecânica, assim, essa dinâmica de jogo, de você voltar em lugares que você já passou, mas agora tendo outros poderes, e isso inverte, ou isso expande o mundo e expande o horizonte do que você é capaz dentro do jogo, me fascinou muito. Então eu tava buscando novos Metroidvanias pra jogar, e eu acho que a primeira vez que eu ouvi sobre ele foi em 2017 mesmo, pelo 99 Vidas, se eu não me engano. Que na época eu tava maratonando todos os episódios deles, e foi quando eu escutei pela primeira vez, e isso me levou depois até a jogabilidade, que é uma inspiração muito grande pra mim. Eles são dois conteúdos que eu gosto muito, assim, e o Hollow Knight, então, eu joguei pela primeira vez em 2017 mesmo, no meu notebook bem velhinho, na época da faculdade. E na época já fiquei encantado, e eu já fiquei, não, isso aqui é uma coisa muito especial. Depois joguei ele de novo no Switch em 2019, e em 2022 eu zerei ele no Play 5, que é onde eu fui e fiz tudo no jogo, menos uma coisa, que a gente vai falar sobre isso um pouco mais pro final. Mas tá. Mais difícil. Eu já imagino o que é. Tudo que dava, né? Quem jogou, a sofrência final. Quem jogou sabe o que é o sofrimento absurdo do final de Hollow Knight. Ou do final de conteúdo opcional, né? Mas então esse foi meu primeiro contato, e de começo uma das coisas que mais me encantou foi justamente esse ponto que o Roquete comentou. Da mistura de Metroidvania, que é isso que eu já expliquei ali, desse mapa interconectado, né? Onde você explora ganhando novas habilidades. E de um Souls-like. E essa mistura inusitada, eu acho que o Hollow Knight foi o primeiro que fez isso, ao menos de memória, assim. Eu não lembro de outro Metroidvania nessa época fazendo isso. O que é curioso, porque os próprios Metroidvanias não estavam tão em alta quanto hoje em dia nessa época. A gente tem o gênero ele ressurgindo com o Ori, que foi esse refresco na fórmula. E depois o Hollow Knight veio, pegou elementos de jogos famosos, né, que estavam muito famosos na época, tipo Bloodborne, Dark Souls e por aí vai. Porque já é de um momento de uma maturidade um pouquinho maior de jogos fora da From Software fazendo Souls-likes, e faz essa mistura que no final das contas ficou algo muito único e muito gostoso de se experimentar. Mas também eu diria que também pelo fato dele ser um jogo indie, eu acho que pegou o pessoal um pouquinho também de surpresa, por causa que o Team Cherry, ele é um estúdio realmente muito pequeno. Eu ouvi até histórias dizendo que é tipo gente que tá lá no Team Cherry, que fez tipo arte, essas coisas. Se eu não tô enganado, eles desistiram dos trabalhos dele pra trabalhar nisso, até publicou online, e teve gente que falou que tava feio essas coisas, que era pra desistir.
Então, eu acho que também é uma história bem legal, em que o Team Cherry, com o suporte do pessoal que realmente gosta de jogos, e também, como a gente falou na introdução lá de Game Jam, e eles conseguiram o apoio deles e hoje fizeram os jogos mais... que estabelece o terreno do que é um Metroidvania, ou pelo menos reestabeleceu, por causa que, né, tipo, Metroid, Castlevania, que estabeleceram e reestabeleceu, fortalecendo o gênero, né? Cara, e isso é uma loucura, porque a gente vê de como o processo de criação deles era muito incrível, né? A gente tem o Ari Gibson, que é o artista, e o Ian Pellen, que é o designer, de como eles... tinha um processo de que em poucas horas, e isso é dito em entrevista, eles tiravam um design de um insetinho da cabeça e isso já estava animado dentro de uma engine de jogo, assim. Então, não só o jogo, eles têm essa maestria da própria a parte artística, como uma proficiência técnica absurda para conseguir fazer tudo isso em tempo muito rápido também. Sim, e uma coisa também que me surpreende, o design é simples. Os designs do jogo inteiro são simples em questão de personagem. Em questão de ambiente, eles são super detalhados. Mas os personagens em si, eles são, tipo, sempre redondinhos ou alguma coisa assim, pontuda. São simples, mas são muito marcantes. Então é um design muito bem feito, né? Eles são cartunescos, mas são muito originais, né? Exato. Eles dão muita personalidade, tanto pro mundo quanto pro personagem em si. Tu vê um personagem, tu já consegue traçar mais ou menos com o que é o estilo dele, o jeito dele, a interação dele com o ambiente. Então, tipo, é um traço simplista, entre muitas aspas, mas de uma riqueza, né, de detalhe, de trabalho que é impressionante. E o que eu acho mais interessante em todo esse início deles, que foi tão singelo, digamos assim, né, de um grupo pequeno tentando iniciar um sonho com base de apoiadores, é que ele alcançou um público gigantesco basicamente pelo boca a boca, né? Como que era um projeto simples, ele não teve fundos para fazer divulgação e coisa e tal. Então, o pessoal que foi se encantando e foi divulgando cada vez mais. E é incrível como isso se mantém até hoje, basicamente, na própria postura do Team Cherry nas redes sociais, na forma como eles lidam com os fãs. Então, é muito foda ver, assim, que é um estúdio muito talentoso, com pessoas, tipo, tem uma noção muito boa e muito humilde, assim, no final das contas, e é magnífico, assim. E algo que vocês comentaram é justamente no charme que esse jogo ele exala em tudo, assim, nos designs de personagem, na forma como os cenários são montados, nas camadas e mais camadas de parallax que tem dentro do jogo, né, que é quando são aquelas camadas de plano sobre plano, e isso... e cada plano se move de uma forma independente um do outro. Essa técnica de desenvolvimento, ela é difícil de fazer, ainda mais dentro de um jogo indie, assim, e é tão lindo, porque tu vê aquela riqueza de detalhes no fundo, e as coisas se mexendo, é muito lindo, é muito lindo. Eu acho muito lindo esse mundo que eles fizeram do Hollow Knight, que é tipo, que nem você falou, ele tá mexendo as coisas, mas o que eu acho também muito impressionante, que é tipo, em questão de história, o mundo tecnicamente tá meio morto, mas ele tá vivo, né? Eu nem diria meio, eu diria assim, ele tá 90% morto, cara. Morto. 99% morto essa coisa. Tanto que por isso que talvez é Hollow, né? Vazio. Uma coisa que eu acho impressionante é, como vocês mencionaram, esse negócio de contar uma história num estilo Dark Souls, que é não contando uma história. Tu tá no ambiente, tu não sabe quem tu é, tu não sabe o que tem que fazer, alguém simplesmente te fala, lá pra baixo tem uma cidade. E tu tá, tipo, solto. Por que tu vai até lá? Não sei, mas é o que tem pra fazer. Daí tu começa a explorar, uma coisa leva a outra, tu vai conhecendo, a curiosidade te empurra. Basicamente é isso. O ambiente vai contando a história ao teu redor. Os oponentes, os inimigos vão relatando o que aconteceu. Tu vai entendendo o que houve com aquele reino, né? E não tem um tutorial, não tem uma história, não tem um diário
ou alguém que vai te contando tudo. Não, tu vai pegando pequenas migalhas de cada canto, muito como se fosse a formiguinha catando migalhas enquanto que tá andando por esse formigueiro embaixo da terra, né? E é um trabalho muito de arqueologia, querendo ou não, né? De tu ir encontrando resquícios de sociedades antigas, indo cada vez mais fundo, para conseguir entender a tua história, o que tu é e o porquê que tu tá ali no meio disso tudo. E isso são coisas muito puxadas dos próprios Souls-like, assim, também. Essa questão da narrativa ambiental, de a gente ir pegando as migalhas aos pouquinhos. E outro ponto também que puxa muito de próprio Souls-like é a questão da descrição dos itens que a gente vai lendo e entendendo mais sobre o mundo em detalhes, e que eu até acho, e acho tudo bem, assim, de que a primeira vez jogando é muito difícil tu captar e entender toda a história, porque as próprias temáticas do mundo, essa questão das ruínas, a questão de a gente estar meio que num ciclo, e essa quebra do ciclo, ou da perpetuação dele, tudo isso é muito Dark Souls, tudo isso tem muito preso na trilogia do Dark Souls, e é legal ver isso agora nesse aspecto de Metroidvania. E não só toda a parte do design é simples, mais charmoso, nem só a parte do mundo, ela tem essa parte muito interessante, mas ainda assim não é aquela história mega complexa e explícita. Isso também acaba transbordando para a própria parte de gameplay e movimentação, que é relativamente simples, mas funciona tão bem, é tudo tão responsivo, e é aquele tipo de Metroidvania que assim que você clica pra frente pela primeira vez, tu já sente um feedback muito gostoso de controlar o personagem. E isso é tão importante pra esse gênero. Eu acho curioso porque é o movimento da capa, é o movimento do ferrão, o ferrão atingindo os objetos, ou fazendo o ventinho passar na grama, ou tu andando e o chão, dependendo do local que tu tá andando, ele é mais macio, ele vai afundando um pouquinho, tu tá chutando pedregulho no chão. Então, tipo assim, é o teu personagem em interação com o ambiente. Tudo tem peso, tudo tem movimento, tudo tem fluidez. Não é só um ambiente 2D estático. Tu tá numa caverna e ela tá interagindo com o teu passar. E isso é o tempo inteiro. Até o que tu mais faz é sair correndo pela caverna, batendo com a espada em tudo, só pra ficar o barulhinho das coisas quebrando e batendo. Cara, que é um detalhe tão bobo, mas que dá uma diferença, né, na hora de gameplay, assim, de tu tá andando e você pode andar e bater sem ter que parar e tal. E isso dita tanto um ritmo gostoso pro combate e pra exploração, que às vezes pode, como você falou, tá andando a esmo, só batendo e quebrando o cenário de fundo, assim, que nem vai ter impacto de gameplay disso, é só realmente pelo prazer de poder andar e destruir as coisinhas do cenário. Mas ainda tem gente que vai lá e usa isso pra poder ainda quebrar a sequência do jogo, né? Mas a gente vai falar sobre isso durante o episódio. Então a gente tem essa estrutura setada do jogo, essa mistura muito boa de inusitada pra época de Souls-like e Metroidvania. E a gente também não começa o jogo sabendo de muita coisa. A gente tem o nosso Knight com sua máscara branca e anteninhas parece um besourinho assim. Um besourinho. A gente cai de um lugar alto, que a gente até um momento não sabe o que é, e começa a explorar, e que é bem um tutorial muito... Nossa, tutorial videogames, assim, o supra-sumo de um tutorial de você testar suas habilidades, primeiro no ambiente seguro, aí bate pra quebrar a parede, então assim, né, tipo, meio que tu vai entendendo todos os feedbacks que o jogo, ele tem, tu vai entendendo como funciona cada dinâmica dentro do jogo, aí vai ser um inimiguinho que só anda de um lado pro outro, então é algo que tu vai, então, experimentar lutar contra o inimigo, mais simples, um pouquinho de plataforma, e aí a gente chega em Dirtmouth, que é a cidade hub do jogo, é a única cidade com NPCs, lojas, né, que vão se expandindo durante o jogo, e aqui a gente recebe essa informação da cidade, que o Johnny comentou, do Elderbug, né, o ancião que tá lá parado, né, porque é um ambiente, uma pequena vila basicamente abandonada, só ficou uma última pessoa. E por enquanto, como a gente não tem muito o que fazer, nem muito pra onde ir, mas o jogo já cativa nessa estética e tudo mais, a gente vai então pro primeiro mapa, que é engraçado aqui,
de que o jogo ele dá uma falsa sensação de liberdade, que eu acho que ela é muito boa de existir, porque a gente vai para esse primeiro mapa, que é a Forgotten Crossroads, que é a Cruzilhada Esquecida, que ela é um loop dentro de si, que dá a sensação, a primeira vez, de que a gente tem muito lugar pra fazer, tem muito lugar pra ir, tem muita coisa pra explorar, nossa, que lugar gigante, como é que eu vou saber pra onde que eu vou? Mas o jogo tá te guiando sem você saber, porque você não tem muito o que fazer nessa parte do jogo, porque você ainda não tenha muitas habilidades ou muitos itens. Então é engraçado como o jogo dá esse sentimento de abertura, mas no final das contas, ele tá te guiando. E aqui tu já começa a entender que, aqui era a entrada de um reino, aqui era uma via muito movimentada, agora tá abandonada. Tá em ruínas, passagem pra todos os lugares, mas todas as passagens estão abandonadas, quebradas, trancadas, então tu já tá tentando reabrir o que um dia foi subterrado. E até também explorando essa região, a gente encontra o primeiro boss do jogo, né, que é a Gruzmother, que é aquela mosca, né? É, uma mosca gigante. A mosca que depois fica quicando em tudo que é lado. E a primeira vez que eu fui enfrentar essa desgraça, eu fiquei olhando assim, como é que eu bato nessa porcaria sem morrer? Coisa absurda. Tudo no jogo vai ser assim. E daí eu descobri que aquilo lá era ridiculamente fácil. Eu que não sabia jogar ainda. Daí é uma humilhação. Peraí. Oi. A música foi o primeiro boss de vocês? O meu foi o Cavaleiro Falso. Sério? Pois então, tem essas possibilidades, o jogo é assim. Eu fui enfrentar a mosca depois do Cavaleiro. Eu acho que eu primeiro apanhei da mosca, depois eu apanhei do Cavaleiro. Eu fui na mosca também primeiro. É que eu acho que ela tá mais pro final, né, do mapa, e o Cavaleiro tá no caminho crítico, digamos assim, né? Que é outra luta muito legal. E o Cavaleiro é totalmente pulável, né? Tu não precisa isso é outra ele. coisa legal. Quando a gente entra na arena dele, tem uma paredinha que pode ser quebrada e tu pode só, sair da arena do boss. Eu já ouvi falar dessa. E também, se você voltar nessa arena, ele depois conserta a parede. Ele reforça pra tu não quebrar ela. E depois tu pode voltar isso mais pra frente ainda, e vai ter vários daqueles bichinhos brancos que tá dentro da armadura do Cavaleiro Falso, que acho que estão no topo daquele mapa, depois que tu volta com os outros upgrades. Eu achei eles. E aí tu pode matar todo mundo se tu quiser. Eles estão lá velando o irmão que tu matou antes. Mas isso daí é curioso, porque se é um reino abandonado, por que tem um cavaleiro gigante desse tamanho aqui? Pois é, aí é quando começa a pegar a história. Claro que nesse momento a gente ainda não sabe, né, de tudo, mas é quando a gente começa a ter essa grandiosidade de, nossa, tem muita coisa aqui que tá fora do lugar. Porque o próprio design do Cavaleiro Falso eu acho muito legal. A armadurona dele com aquela clava e que ele fica batendo de um lado pro outro. E como o sistema de combate, ele é simples, mas ainda assim tão prazeroso de você poder quicar nos inimigos, né, e quicar no espinho, que é outra coisa muito interessante que o jogo ele não te ensina. Então, ou melhor, ele vai te ensinar uma hora ou outra estimulando sofrimento, com sofrimento. Eu ia falar estimulando a sua curiosidade, mas pode ser sofrimento também. É com sofrimento, é tu descobrindo que tu cair naquela porcaria e sem querer bater, tu pode tentar evitar um hit. Quando eu joguei, eu meio que sabia desse movimento, e ainda mais por causa que me lembra, não cheguei a jogar, mas já vi o movimento da bengala do Tio Patinhas no jogo do DuckTales. Sim. Caraca, mas tu desenterrou, amigo. Ou o próprio Shovel Knight, né? Também. Shovel Knight também. Eu joguei bastante o Shovel Knight, então eu já tava não tinha nenhuma dessas referências. Então fui eu tentando alcançar uma larvinha e a larvinha vindo apanhando pra espinho. Eu acho que eu também descobri assim. Foi também tentando alcançar alguma coisa, tipo alguma dessas larvinhas ou algum upgrade de máscara. E eu tentando ir, eu não conseguia. Até que uma hora que sem querer eu bati pra baixo e quiquei. É isso que eu digo de aprender no sofrimento. E é foda porque no começo do jogo... Mas eu acho que o jogo é muito disso. Tem muita mecânica assim. Até depois, utilizando outros poderes ou interações entre amuletos, tu vai descobrindo muita coisa na tentativa e erro. Testando coisa, daí vendo o que uma coisa interage com a outra. E o jogo, ele te permite muito isso.
amuletos que vale a pena de explicar essa mecânica e que eu acho que é o maior legado que Hollow Knight deixou para todos os Metroidvanias pós ele, e até outros jogos que não são Metroidvania, é esse sistema de amuletos. Porque quase todo jogo, hoje em dia, tem um sistema de amuletos parecido com esse do Hollow Knight, que é justamente essa questão de você tem slots. Eu acho curioso, porque geralmente esse negócio de, assim, slots de atributos em outros jogos, geralmente ele acaba fornecendo uma proteção um pouquinho maior, dando uma porcentagem um pouco maior pra alguma coisa. Mas aqui em Hollow Knight ele tem efeitos visuais também, né? Ele tem efeitos práticos e visuais, o que é muito, muito bacana. O que eu gosto muito é da conchinha lá, quando você tá curando lá, o da armadurado. Ela muito legal. E aí, né, pra quem não jogou, quem jogou faz muito tempo, a gente tem esse sistema de slots ou encaixes, onde a gente pode anexar um desses amuletos que a gente vai encontrando durante o jogo, explorando, né, até como recompensa contra bosses. E alguns amuletos exigem mais encaixes do que outros. Isso, e aí a gente vai podendo formar uma build, digamos assim, a gente vai montando a forma como a gente quer jogar com essa forma. E é tão inteligente esse sistema, porque ele é um tipo de recompensa a mais, ou melhor, 2 tipos de recompensa a mais que a gente pode encontrar num jogo, que pra Metroidvania é muito importante, que é, você tá explorando, você achou um amuleto novo. Porra, é legal pra caralho. Dá um ânimo absurdo tu querer testar o amuleto novo ou entender o que ele faz. E você ter encaixes a mais é muito útil também. Então, quando você termina um mapa ou um caminho opcional e você encontra um desses encaixes, pra você ter um slotzinho a mais, é maravilhoso, assim. É uma felicidade de, meu Deus, eu posso equipar agora mais um, ou enfim, eu posso mudar a minha build. E então, assim, é muito inteligente esse sistema e ele funciona muito bem. Até pra talvez ter uma visão um pouco mais prática pra quem não jogou, por exemplo, tu tem um amuleto que é a bússola caprichosa. O que é? Tu ocupa um encaixe e teu personagem aparece no mapa. Porque senão antes tu não aparecia no mapa. Tu só tinha um mapa na tua mão e aprenda a ler ele. Ou, por exemplo, um enxame de colecionadores, em que tu vai criando uns mosquitinhos que eles colhem o dinheiro pra você no mapa. Legal pra caralho. Então é bom quando tu tá querendo ali farmar um pouquinho de grana pra comprar alguma coisa, assim vai. E daí, assim, mais diversas funções. Melhora teu ataque com a espada, melhora acúmulo de magia. Aumenta a distância do ataque. Tem um que você ataca e você não é jogado pra trás, né? Porque tem isso que incomoda muita gente, mas pra mim eu acostumei, assim, de quando você ataca e quica e baixa em algum lugar, o personagem vai um pouquinho pra trás. E isso tem aí um amuleto que tira esse recuo no ataque. É o corpo firme. É bem legal, assim, como vai mudando tudo dentro do jogo. E tu comentou, Johnny, sobre o mapa, e isso é algo muito polêmico do jogo, que eu lembro de, na época, pessoas brigarem sobre isso na internet. Hoje em dia acho que tá mais aceito, mas isso foi algo que eu amei na época, que como a gente tá explorando um reino arruinado, coisas antigas, esquecidas, seria muito estranho nós simplesmente temos um mapa super detalhado de tudo. Então eu gosto de que o jogo ele vai ainda para esse lado bem diegético, onde tudo faz sentido dentro do jogo. E quando nós começamos a explorar um mapa novo, nós não temos um mapa físico daquela região, então nós temos que encontrar um NPC que vende o mapa pra gente, que é o maravilhoso Cornifer. Adoro ele. Que ele deixa pistas, né? Ele vai deixando páginas pelo mapa e a gente pode usar isso como uma bússola pra gente saber pra onde que ele tá, se ele tá perto ou se ele não tá. E a música dele também a gente pode ouvir enquanto explora o mapa. E é muito prazeroso. É muito bom. Tu tá num bioma novo, um ambiente novo. É aterrorizante lá, que tu tá com risco de se perder, morrer e não conseguir achar o caminho de volta.
e de repente tu começa a ver as páginas dele espalhadas. As folhas espalhadas pelo ambiente. Ou tu escuta a musiquinha dele cantando, deu assim, meu Deus, ainda bem que eu te achei, graças a Deus. Toda vez que eu vejo eu fico de cadê? Cara, era uma felicidade tremenda encontrar ele. Porque assim, tu vai evoluindo o teu mapa e os teus marcadores no mapa. Porque, primeiro, tu só tem um desenho da região que tu tá, que o Cornifer fez. Daí depois, tu compra um item em que tu consegue ir expandindo o mapa que ele fez. Depois, tu compra marcadores que vão marcar, aqui tem um vendedor, aqui tem um banco pra checkpoint, aqui tem um túnel de besouro. E isso vai te ajudando muito a se encontrar, a explorar o reino. É bem bacana. E como tudo isso tá dentro da própria animação do jogo, por exemplo, quando você aperta, eu acho que é o L1, pra ver o mapa sem abrir o menu, o próprio Knight abre o mapinha ali e fica olhando o mapa de fundo na tela do jogo. Ou então, quando senta num banquinho para descansar, se você tem o item que é a caneta para desenhar o resto do mapa, é ali onde o mapa é atualizado, porque o Knight ele sentou para descansar, aí ele desenha o mapa do que ele explorou. Então, todos esses detalhes ele agrega nesse charme do jogo. Porque o mapa não é expandido automaticamente, né? Tu tem que explorar, tu tem que encontrar o Cornifer, tu tem que andar pelos corredores e parar num lugar seguro pra desenhar. Ele não vai simplesmente expandindo magicamente quando tu anda. E o sentimento de quando tu tá longe pra cacete do último lugar que tu desenhou, e tu já não sabe mais por onde que tu passou, e tu só tá tipo, meu Deus, cadê um banco pra eu descansar? É muito bom. E tudo isso também ajuda a deixar esse ar mais misterioso, mais de perigo, mais de, nossa, onde é que eu estou me metendo? Meu Deus, socorro, só tenho 8 anos. E eu acho que tudo isso, ele faz muito sentido pro próprio clima do jogo, ele faz muito sentido pro que o jogo quer que você sinta. E mesmo... E aí, retomando o mapa inicial, mesmo que você se sinta perdido, não tem lugar errado para você ir. Você não tem como errar o caminho, porque o jogo, uma hora ou outra, você vai ter uma recompensa por seguir os seus instintos, de você seguir para onde você quiser. Ou então, o jogo ele vai te recompensar com a progressão, porque a progressão do jogo não é linear também. E tudo isso é muito interessante. É curioso porque a gente até conversando aqui por fora, cada um fez uma rota diferente a primeira vez que jogou. E isso é possível e é muito curioso que a gente jogando o mesmo jogo, nós tivemos experiências tão diferentes. Tipo, de sentimento, de exploração. Isso é muito divertido desse jogo. Por exemplo, o Hilário jogou anos antes do que eu, mas quando eu fui conversar com ele, eu tô em um local tal, e eu caí num buraco e achei um item aqui. Ele, pera, como assim? Eu achei que esse item só era disponível lá no fim do jogo. Sim, que foi a própria Dream Nail, né? Que é outra mecânica maravilhosa de que a gente pode ler os pensamentos e entrar no sonho das criaturas. E tudo isso, de novo, tem uma implicação narrativa, que a gente vai falar também um pouco depois. Então, até indo mais longe eu zerei o jogo 3 vezes. A primeira vez no PC, a segunda vez no Switch, a terceira vez no Play 5. E as 3 vezes que eu zerei, eu fiz caminhos diferentes. Mesmo eu já tendo uma noção de pra onde ir, o que eu precisava fazer. Então, o jogo, ele abre muito e cada experiência vai ser uma experiência muito única também. E também, o que acontece muito são rotas escondidas. Às vezes uma parede quebrável, um item no lugar correto, uma interação específica vai te liberar uma coisa escondida, um caminho diferente, que se tu for seguir o que seria um caminho normal, tu teria que dar uma volta gigantesca. Então assim, tu vai criando rotas sempre diferentes, né? Eu acho que o supra-sumo disso talvez seja a colmeia, né? Que é uma área que quase não se liga com as outras. E é uma paredinha que tu destrói e que é toda uma região nova
que tem implicações de história, que tem bosses legais. Então, pô, é muito bom. Eu achei a colmeia na cagada por causa que eu vi as abelhinhas voando, eu usei a magia pra matar elas. Meu Aí Deus! eu na também. parede, eu vi, tipo... Eu também fiz isso, cara. Eu ia falar isso bem agora. Eu só taquei o Hadouken nas abelhas e abri uma porta. É muito Pensei, bom. vai ser madruga matar elas, aí pum. Eita porra, caminho secreto. E isso é uma coisa que ao decorrer do jogo eu aprendi saia batendo em literalmente tudo. Eu Porque sempre daí faço uma hora tu descobre uma porta. Às vezes tu se fode com isso também, né? Porque tu cai numa armadilha, alguma coisa assim. Eu achei uma árvore do sonho meio que na cagada no começo lá, por causa que eu fiquei batendo, pulando e batendo em tudo. Aí eu bati no cantinho do tato e eu senti, pera aí, tem coisa aqui. Aí eu fiquei pulando e batendo, tentando descobrir o que era. Eu já quiquei em cima da cabeça de uma mosca e caí num sótão que só dava pra chegar com escalar na parede. E eu achei uma árvore dos sonhos, eu fiquei olhando assim, cara, que coisa é essa? O que eu tô fazendo? É uma experiência muito gostosa de descoberta, é tipo, isso geralmente tem em Metroidvania e quando tá bem feito que nem no Hollow Knight, dá uma sensação gostosa, uma dopamina, né? Sim. É muito bom. Um ponto que o Johnny comentou ali mais cedo foi sobre o Hadouken, né? E é muito legal de como a gente vai conseguindo essas habilidades novas e essas magias que são usadas tanto em combate quanto em exploração, e um bom Metroidvania precisa fazer isso. E o Hollow Knight faz isso com maestria, que a gente... Depois de explorar essa região, a gente encontra uma daquelas xamãs do caracol e ela nos dá a primeira habilidade de combate, que é literalmente disparar um Hadouken, que é muito bom, é super gostoso de usar. Que eles falam que é a projeção da alma, né? E esses termos são muito interessantes, porque nós temos a alma, que é usada tanto pro Knight se curar, né? E essa é aquele sistema de risco e recompensa, que é você bate nos inimigos e recupera alma, que é aquele líquido branco que fica do ladinho da vida. E é uma das primeiras coisas que tu vê, porque quando tu tá entrando ali no reino, lá no tutorial, tem umas placas falando sobre alma, sobre vincular a alma, sobre libertar a alma, coisas desse tipo. E que é usada pra se curar, né? Então tu pode deixar apertado a bolinha e ele começa a canalizar assim a energia, que é uma animação tão fofinha, e se cura. Uma máscara, ou então você pode gastar pra usar as magias, entre aspas, do jogo, que é esse Hadouken, né? Nós temos outras aí durante o jogo de explodir pra cima, bater pra baixo e por aí vai. Então tudo isso ajuda também os combates a se tornarem mais fluidos e na exploração. Acho que o único poder que não tem uso na exploração é o grito pra cima, né? Porque eu acho que ele é só combate mesmo. Depende, às vezes tem alguma coisa quebrável no teto. É, mais fácil usar ele, é verdade. Ou às vezes tinha gente que sacaneava porque no momento que tu tá dando o grito pra cima, tu fica imóvel no ar. E daí às vezes, assim, com um negócio de movimentação, tu usar ele no momento certo, tu acaba ficando parado no ar pra, sei lá, quicar certinho na cabeça de alguém, atingir algum lugar mais alto. Então, quem sabe usar, abusa desses detalhezinhos da animação pra ter movimentação também. Até o próprio usar os inimigos pra quicar neles e alcançar pra plataformas mais altas. Isso aí já é estratégia de speedrun, que o pessoal vai muito longe. Não, mas é muito legal. Estratégia de speedrun, o cara morre num lugar específico pra usar a própria sombra de trampolim pra chegar no lugar. Aliás, falando de sombra e alma, né? E aí, justamente como tu falou, porque além da alma, nós também temos a sombra, ou o void, que é justamente esse líquido preto, que vai ser mais importante quando a gente for falar de final verdadeiro e por aí vai, mas que é o que o cavaleiro é feito, né? Então ele é todo pretinho assim, e com a máscara branca. Que quando você morre, você deixa o seu espectro pra trás, você deixa uma sombra, que, tu tem o teu dinheirinho guardado lá, tu tem o teu reservatório de alma pra guardar a tua energia e usar magia, mas quando tu morre, tu perde teu dinheiro e o teu reservatório de alma quebra, então tu guarda menos alma. Tu quer recuperar isso?
tu tem que ir lá onde tu morreu e atingir a sua sombra, reabsorver ela. Isso é uma mecânica que te força sempre essa viagem de volta, né? Tipo, eu explorei até as profundezas não sei o que e morri lá. Vou abandonar aquela região. Não, eu tenho que voltar, tenho que recuperar minha alma, tenho que recuperar meu dinheiro. Que é outra mecânica, obviamente não surgiu em Demon Souls, mas é outra mecânica de Souls-like, né? Que é essa questão de você morrer, você dropa tudo que você tem no lugar, aí você tem que voltar lá e recuperar o que você perdeu. Então tudo isso é bem interessante e gera toda essa exploração com mais cautela que o Johnny comentou. Quem nunca perdeu uma fortuna apanhando pra um boss? Nossa, que dor! E aí, seguindo pra Green Path, ou o Caminho Verde, a gente explora essa região e nós temos uma NPC, uma boss muito especial nesse mapa, ainda mais hoje em dia, né? Acho que esse ano ela se tornou ainda mais especial, que é a Hornet, a nossa tomadora de Guaraná. A gente tem o primeiro confronto com ela aqui em Green Path. E assim, mesmo hoje em dia, eu acho que é uma das minhas lutas favoritas do jogo. Nossa, é bom demais. É que é muito curioso quando aparece a Hornet pela primeira vez, porque todas as interações, elas eram muito passíveis, digamos assim. Porque, o Elder Bug, ele só tá lá parado resmungando. E ele não faz questão de sair do local. Os inimigos, os monstros, os animais, criaturas do ambiente, eles ficam lá em movimentos repetitivos ou imóveis até tu chegar perto e eles irem pra cima de ti. Mas de repente aparece alguém que tá te observando ao longe, que tá fugindo, que tá se movimentando com uma agilidade muito maior. Tipo, alguém muito mais vivo do que o ambiente ao redor. Isso causa uma boa estranheza e até um pouco de medo. Sensação de stalker, né? Sim, não, total. Mas é interessante porque ela também é o primeiro oponente que conversa contigo e que quando termina a luta, foge. Tu não executa ela. Ela bate em retirada. Então, né, tem sempre esse negócio de que vamos reencontrá-la aí em algum momento do mapa. E as interações são sempre bem interessantes. Sim, é legal esses... como eu posso falar, tipo, você não mata ela e você até vê ela de novo e também dá... Você sabe que, tipo, quando você não mata o boss, geralmente vai ter uma segunda vez que você vai ter que enfrentar, só que mais forte, né? E as interações ali, elas são reveladoras, né? Pra história, sobre o próprio personagem, então tem motivo, não é só assim, voltarei da minha segunda forma, não, vamos criar uma interação aqui, uma construção maior, e isso é válido até pros finais do jogo ainda por cima. Também, o jeito que ela fala também, que nem você falou, dá mais a entender da história, ela é a única... tipo, um das poucas personagens que para e dá uma explicaçãozinha básica, né? Ou um teaser, pra gente ter ideia do tipo, o que a gente tá se metendo? Aonde tá indo o buraco do coelho, ou no caso aí, o buraco do inseto? Porque ao decorrer dessa exploração, tu vai encontrando outros NPCs, né? No início... são sempre esses, entre aspas, corpos andantes, né? E depois disso, tu encontra um ou outro que começa a conversar contigo, uns raros comerciantes, uns personagens que, assim como você, estão tentando explorar esse reino abandonado. Então, de vez em quando, tu vai encontrar lá o Kiro, por exemplo, um explorador com um chapéuzão lá bonito, que depois a gente fala mais dele. Tem o Sly, a mosca, né? O mercador mosca. Ele é mais do que aparenta ser. É mais do que aparenta ser. Mas tem a Clot, que é aquela encapuzada que usa um tacape. Porque o tempo inteiro eu ficava encontrando a Clot, que é um besouro grandão, que ela ficava escondida no chão, então às vezes tu tinha que dar aquele golpe no chão pra ela sair do buraco. E daí tu conversava com ela. O Kiro, ele também tá o tempo inteiro viajando. Quando tu chega pela primeira vez na Cidade das Lágrimas, eu encontrei ele sentado no banco, eu fiquei lá sentado conversando com ele. Daí eu jurei que ia ser boss, honestamente, na primeira vez que eu vi ela. Cara, pois então, eu pensei, cara, já era, vou apanhar desse bicho aqui. Eu acho que eu encontrei ela primeira vez
vez com 1 de vida. Eu pensei, fudeu, eu não sei onde que eu tô sem mapa, eu vou morrer. E daí ela começou a conversar comigo de boa. O Kiro é maravilhoso. Outro que também dá essa sensação é a besta lá, o Predador. É o Predador o nome dele? Ah, o caçador lá, né? Isso, o caçador, desculpa, mas é o mesmo sinônimo, né? É o caçador que te dá o glossário dos insetos. Do nada uma caverna cria olho, ruge e você fica tipo, porra. Meu Deus, boss fight, daí o cara começa a conversar contigo assim. Aqui ó, toma um diário pra tu escrever sobre todos os oponentes que tu encontra. De graça aí. Tá bom, valeu. E eu acho muito impressionante como todos esses NPCs, eles são muito carismáticos, assim. Eles não têm diálogos super elaborados ou um voice acting da vida, assim, tipo, é tudo cada um fazendo o seu próprio barulhinho, mas tudo isso tem tanta personalidade, tanto charme, que mesmo assim, tantos anos depois de jogar, meio que a gente ainda lembra disso, ainda é impactante até hoje em dia. Então, cara, é maravilhoso, assim, como eles são muito marcantes, os NPCs. E como que tu falou esse negócio, eles não têm um trabalho de voz, né? Até por ser um projeto indie que eles tinham que economizar mais, eles não fizeram todo esse trabalho, então cada um tem o seu som. E isso é muito marcante, e isso revela até do próprio personagem, né? Do ancião lá, ele fica só nos resmungos. O Zod, ele fica só reclamando o tempo inteiro. Ou os outros bichos que ficam rugindo e assim vai. E, tipo, isso revela muito daquela criatura, né? As larvinhas que são indefesas e ficam só choramingando. E tudo isso é incrível, como tudo isso foi gravado pela própria galera do estúdio ou de pessoas ao redor deles, tipo, parentes, gente que trabalha com eles no mesmo prédio e chamou, vem cá gravar um somzinho pro NPC aqui. Então tudo isso foi dar ainda mais charme pros NPCs. E depois de derrotar a Hornet, a gente consegue nosso dash, né, que é a habilidade de dar uma esquivinha, que aí o mapa começa a abrir cada vez mais e a gente vai passar por alguns mapas, mas eu acho que o caminho principal aqui, que no final das contas o nosso objetivo é chegar na Cidade das Lágrimas, é chegar primeiro até o Fungal Wastes, ou os ermos fúngicos, onde nós vamos ter a luta contra os Mantis Lords, né, que é uma das lutas mais legais do jogo. Sofri um pouquinho neles. É uma luta muito legal, e a forma como quando tu chega e tu clica pra cima pra desafiar, e eles meio que reverenciam, assim, começa a luta contra 3 ao mesmo tempo. Pô, é muito foda. Só queria dizer que nessa luta, qual que é o nome lá do insetinho lá que tem o aventureiro que tem um capacete que fica falando com a gente de vez em quando? Vocês lembram? O Quirrell. Isso, o Quirrell. Depois que eu perdi a primeira vez pros Lords lá, ele recomendou pra eu melhorar o ferrão pra enfrentar, né? Acabou que eu não prestei atenção, eu fui pra outro lugar. Não sei como, mas eu apareci lá no topo lá e voltei pro área editorial. Aí eu peguei o negócio de girar a espada, o ferrão. O ataque carregado? É. A questão é que parece que depois que você pega lá o pulo da parede dos louva-a-Deus lá, você podia melhorar. Não precisava pegar aquele upgrade. Então, aqui o ponto, no final das contas, é que depois que a gente pega a habilidade de poder escalar a parede, que é nesse mapa ali do Fungal Wastes, é quando o jogo abre quase que 80%, porque até nesse ponto aqui, a gente consegue explorar um lugar ou outro, mas ainda assim é uma exploração mais guiada, né? A gente passa por uns 4 mapas, mas a gente não consegue explorar eles na sua totalidade. Acho que que tem momentos que tu vê que tem coisas que são mais altas do que tu consegue alcançar. E com essa escalada na parede, assim, foda-se, a maior parte das coisas tu consegue. Até passando depois do Green Path ali, do Caminho Verde, a gente passa por um mapa que é o Fog Canyon, pelo Canyon Nevado, que é um mapa que a gente não consegue explorar aqui, e pra fazer na sua totalidade vai ser só pro final do jogo, praticamente. Mas a gente passa por ele até chegar aos ermos fúngicos, pra aí sim pegar o pulo na parede, e aí o jogo abre muito, assim. E aí, daqui, vocês foram pra onde, vocês lembram? Cara, só um pequeno complemento. A luta
das irmãs da batalha lá nos Mantis. Os Mantis Lords, né? Nossa, que louco. Cara, é muito bom. É muito bom. A música é muito boa. Eu sei que eu tomei um susto tremendo a primeira vez que eu caí lá. E eu, assim, cara, questão de honra. Eu preciso... Assim, foram 80 tentativas até eu conseguir. E foi. Já na segunda vez que eu fui jogar o jogo, zerar o jogo, assim, eu passei de primeira por elas. Mas... a primeira experiência, o primeiro contato é impressionante. É assustador e lindo ao mesmo tempo. Pô, o Knight na pose pra desafiar elas, nossa, é muito massa. E tu vê, tem três pilares que são os tronos, né? Mas ali no canto tem um quarto quebrado, né? Curioso. Curioso. Mas tu perguntou pra onde que vai, né? Eu voltei a explorar outras regiões por causa da escalada, mas logo saindo dali da sala do trono delas, né? Eles falam que, ó, o território pra frente é perigoso e violento. Eu passei pela porta, vi um monte de cadáver de bicho, eu olhei assim, eu volto aqui depois. É muito foda. Essa primeira entrada de Deep Nest, ela dá um desespero, né? Porque é um monte de cadáver, lança fincada. Cara, é muito foda. Eu entrei naquela área e falei, beleza. Aí eu fui explorando. Aquela área da agonia. Aquela área da agonia. Só que tu consegue entrar naquela área aqui pelo salão delas, das rainhas ali da tribo, né? Só que se tu for lá pelo outro lado, tu cai em Deep Nest. E essa é uma experiência, assim, que é uma sacanagem. Porque, assim, tu tá andando numa área ali dos fungos, se não me engano, e de repente o chão treme embaixo de ti e cai. E tu cai de um precipício. E foda-se, sabe? Não tem como voltar. E daí tu tá preso no meio de Deep Nest, ali do Ninho Profundo. E é a região mais aterrorizante do jogo. É tudo escuro, os monstros estão tudo escondido, todo monstro é uma carranca com lâminas e foda-se. E, cara, é um terror. Tu mal tem ponto pra se salvar, tu não tem como sair até tu achar um túnel de besouro, é uma eternidade. Cara, eu acho que eu encontrei um dos primeiros sonhadores ali, porque eu caí sem querer nessa porcaria. Também eu fui explorando pra lá. Tanto que nem eu falei pra vocês, acho que eu vi alguém importante, ou tipo um túmulo desses aí de sonhadores, quando eu tava explorando pra pegar o girão com o ferrão, né? Com o mestre lá. Eu tava explorando lá em cima, eu vi lá, tipo, aqui jaz alguém, eu não lembro agora quem que era, naquela parte com muito vento. Não, então tu tá falando não dos sonhadores, tu tá falando de um dos fantasmas, né? Eu acho que sim. Fantasmas que todos foram desenhados por quem apoiou no Kickstarter. Tem até um cemitério com a concentração maior de fantasmas dos apoiadores. Ah, então deve ter sido isso. Mas eu explorei naquela parte lá de cima, peguei o negócio e voltei lá pra enfrentar as irmãs, e aí eu fui explorar Deep Nest. Mas realmente é uma sensação muito louca, ainda mais que eu explorando lá, eu achei os negócios de micro pra descobrir que aquele lá não tava funcionando. Aí eu tava em grande desespero lá embaixo. Cara, sacanagem. A sacanagem é que tipo assim, meu Deus, achei um metrô aqui dele. Como assim? Esse tá quebrado. Não, gente, eu preciso sair. Alguém me ajuda, alguém me tira daqui, eu só tenho 8 anos. E Deep Nest que tem no fundo do cenário aquelas lacraias se mexendo assim, e o barulho desse lugar é tão desconfortável. Nossa, é muito bom. Meu problema nem é as lacraias, é os bichos que eu mato voltar como aranha. Também Sim. tem isso. Não, e de repente tu encontra outro mascarado igual você, né? Nossa, que é outro momento icônico desse jogo. Quando tu vai andando e tu encontra o mesmo personagem que o seu, tu vai seguindo e ele vai te baitando, e tu vai seguindo cada vez mais, até que tu começa a entrar na arena onde ele tá, e o caminho vai fechando atrás de ti, tu começa a ver uns cadáveres presos por uma teia meio preta. Aí quando tu chega na arena e tu vê o bichinho que é igual a você, que a cabeça dele torce, o pescoço quebra e ele se revela um monstro,
todo aberto, que usa como presa cadáver de outras criaturas, que é o Nosk. Cara, é muito foda essa luta. Mano, é assustador esse bicho a primeira vez. E quando que eu caí no ninho dele a primeira vez, eu já estava com a Dream Nail. E no meio do caminho, eu conseguia ver os últimos pensamentos de alguns bichos que estavam mortos no caminho. E todos eles reagiam como se estivessem reencontrando alguém familiar. Nossa, você aqui, o que você faz aqui? Nossa, mas aqui tão distante, não sei o quê. E todos mortos, né? Então eu fiquei pensando, cara, esse bicho familiar aí é alguma porcaria. Tá muito errado isso. E essa sacada da forma de contar a história é muito boa também, de usar Dream Nail em inimigo, em NPC, em cadáver, em tudo basicamente, porque tu vai sempre entendendo mais da história dos personagens, do mundo, com base nos pensamentos e sonhos deles. É porque, querendo ou não, é a história que se passa num reino abandonado, um reino esquecido, com personagens vagantes, alguns sem propósito, então personagens que por si parecem já esquecidos da realidade. E daí tu encontra amuletos que parecem que é a condensação do último desejo de alguém, de uma última vontade, de um último ato. E daí tu tem a habilidade de ler os últimos pensamentos, de conversar com fantasmas. É tudo. O teu personagem, ele é chamado de pequeno cavaleiro, pequeno inseto, o fantasma vagante, umas coisas assim. Então é tudo sempre remetendo a esse negócio de perda de existência, perda de propósito, de estar perdido no tempo. E tudo sempre são camadas e mais camadas trabalhando isso. E como que é tu, sozinho, andando em corredores, em ninhos, em um labirinto, é muito esse sentimento de solidão que o jogo te traz. Mas, ao mesmo tempo, é uma euforia em descobrir coisas novas. Em descobrir um ambiente novo, um personagem novo, um item novo, poderes novos. Isso é muito interessante, porque aquele lugar está morto, mas já teve vida. Então por isso que a gente fala, é muito um trabalho de arqueologia, de tu ir desenterrando. Cara, é muito bom. E a gente pode, né, como a gente comentou, explorar outras regiões. E uma delas, acho que é uma das regiões mais icônicas também do jogo, e que é o meio que o ponto central do jogo, que vai ligar com vários outros mapas, que é a própria Cidade das Lágrimas, que está sempre gotejando, né, chovendo. Porque tem um lago em cima dela. Porque tem um lago em cima dela muito foda, que é o lago que o Kiro quer chegar, inclusive. E a gente pode explorar esse mapa, que é um mapa gigantesco, e acho que tem vários bosses legais aqui que a gente pode comentar. Um deles é o Mestre das Almas, que é o boss que... Filho da mãe! Que é o boss que dá o golpe pra baixo pra gente, né, que pode quebrar o chão, e que é um boss bem legal também, gosto muito dele, mas a primeira vez que eu enfrentei me deu bastante trabalho. E aí a gente vê que na capital tinha uma universidade que ensinava a manipular a alma. Algo que o nosso personagem tá utilizando esse tempo inteiro. Começa os plot twist, né? Começa os plot twist. Porque ali na cidade a gente encontra a fonte do último sacrifício. E daí a gente começa a entender o que é aquela desgraça de templo do ovo negro que tava lá em cima. Não, que a gente pode ir super no começo do jogo, que ela tá no primeiro mapa, e que ela fica... Ela é acessível. E que ela fica marcada no mapa, mas tu não consegue fazer nada naquele lugar. Mas tem 3 rostos nela, na entrada, né? E ali eles falam, encontre os 3 portadores. E marcam os portadores no mapa daí. E é daqui que o jogo começa a ficar, assim, não mais guiado, mas fica mais claro o seu objetivo, né? Que você tem esses 3 sonhadores que serviram como sacrifício para poder selar o ovo negro. E a gente então vai agora atrás dos 3, cada um em um ponto do mapa diferente, e vai entrar no sonho deles com a Dream Nail, que a gente pode pegar em qualquer ordem do jogo, basicamente, e pra poder abrir o ovo negro e aí descobrir o que tá lá dentro, né? Pra mim foi meio curioso, porque eu primeiro cheguei na Terra do Descanso, que é um acúmulo lá de cemitério, onde que tu tem acesso a vários fantasmas e onde tu ganha a Dream Nail, né, o ferrão dos sonhos, e ali tu tem o primeiro contato com os sonhadores. Eles conversam contigo e falam que talvez tenha uma forma de solucionar o problema do reino. E daí depois
eu caí no Ninho Profundo, em que eu encontrei a Era, que é uma das sonhadoras, a bestial lá, e depois eu fui na Cidade das Lágrimas, onde que daí eu entendi que eu tinha que encontrar os sonhadores. Ah, nossa, tu foi primeiro, chegou a encontrar a Hera primeiro. É, porque eu primeiro passei nas Mantis, daí eu caí no Ninho Profundo, daí no Ninho Profundo tu tem que chegar do lado da Era pra conseguir sair, né? Nossa, que ali do lado do interessante. casulo dela. Então, eu primeiro peguei ela pra depois ir pra cidade e ter os marcadores no mapa. Então, eu não tava entendendo nada, mas eu já tava entendendo que aquelas 3 figuras estavam conversando comigo lá na Terra do Descanso. Uhum. Tu lembra como é que foi a ordem pra ti, Roquete? Aí que tá uma coisa bem engraçada. Eu lembro do seguinte: eu cheguei na Cidade das Lágrimas e falei lá com a Hornet, né? Da fonte. Uhum. Aí eu dei uma explorada, achei a Estação do Rei. Peguei o caminho lá, voltei pro começo pra ver se mudou alguma coisa lá do Ovo Negro. Eu vi que tava agora todo ele marcado com a máscara dele lá toda negra. Aham. Mas eu vi que não dava pra fazer mais nada. Então voltei pra baixo, explorei mais um pouco a Cidade das Lágrimas. Eu tava indo pro caminho do Mestre das Almas, mas não enfrentei o Mestre das Almas. Voltei pra baixo, porque eu vi que era um boss, eu pensei, vou explorar mais um pouco. E aí, do nada, eu caí pra baixo, fui explorar lá a higrovia real, né? Aham. Aí eu fiquei andando pra lá e pra cá, achei o Dung Defender, melhor personagem. Maravilhoso luta contra ele. Como é que ele faz? Doma, 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 doma. Doma, 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 doma! Ó, outro personagem que, assim, ele é esquecido na história dele. É impressionante. E que a gente também não mata, né? Que aí eu tava explorando, aí eu saí lá pra direita, daqui depois de mexer na alavanca. Dei uma explorada pra do reino, né? Exato. Dei uma explorada pra cima, liberei outra estação, era um banco, desci, passei por um lago enorme. E aí voltei pro primeiro mapa de novo, perto daquela loja lá da beijoqueira que dá... Tu deu toda a volta... Nossa, meu, que rolo. Em algum momento eu também fiz essa. Eu assim, nossa, aí... tô descobrindo um lugar novo. Daí eu, como é que eu voltei pro início? Aí eu voltei lá pra loja da beijoqueira, subi um pouco, usei o passe do Mecro que eu tinha pego, né, no Deep Nest, fui pra lá e aí eu peguei a Green Ale. Ah, nossa. Então, eu peguei a Green Ale sem ter enfrentado o Mestre das Almas, mas enfrentei o Dung Defender. Caralho. Porra, não, sequência totalmente diferente, cara. Então, eu simplesmente fui tão fundo que eu voltei pro início. Cara, mas isso aconteceu o tempo inteiro pra mim, de tipo assim, só vou dar uma olhadinha aqui, de repente, como é que eu estou na outra extremidade do mapa? Como que eu vim parar aqui? Também, como eu falei pra vocês, nessa exploração que eu achei a colmeia e eu vi que não dava pra explorar por causa que eu não tinha os negócios lá, porque eu não enfrentei o Mestre das Almas, nem peguei o pulo duplo, nem peguei o Hyperdash. Nossa. Pra mim, eu acho que a minha primeira foi a Hera, mas eu primeiro explorei a Cidade das Lágrimas. Aí eu voltei pra Deep Nest, aí eu acordei primeiro a Hera, depois eu fiz o Observador, né, que é aquele lá no topo da torre da Cidade das Lágrimas, que tem um dos meus bosses favoritos do jogo, que é aquele dos besouros. Mano, que desgraça aquela dos besouros. Amo esse boss, ele é difícil, mas acho tão legal, nossa. Não, o que me revoltava é que às vezes tu vai pra um boss que tu tem a facilidade de morrer. Daí, beleza, é só voltar. Onde que tá o meu checkpoint? Lá na PQP. E daí, o saco da Cidade das Lágrimas é que, tipo, os checkpoints eram sempre longe dos bosses. Então, cara, era uma viagem de ter que fugir de trocentos oponentes pra tu não perder tua sombra no meio do caminho. E daí, isso fazia ficar chato. Daí, quando chegava no boss, tu já tava com metade da vida. Ô filho da mãe, eu preciso da minha vida cheia. Daí, tinha essa revolta. É muita complicação dos bancos pros boss, né? E tem que sempre lembrar de sentar no banco pra registrar o checkpoint, porque se tu só passar por ele, não registra. Tem que sentar. Eu, inclusive, sofri com isso recentemente no Silksong também.
coisa legal é a mudança da área inicial, depois que vai liberando lá aquela corrupção lá, o laranja. A partir do momento que tu libera um dos sonhadores, o ovo começa a abrir, né? E nisso, a corrupção que o ovo contém, daí a gente não fazia a menor ideia de que porcaria era essa na época, aquela corrupção começa a vazar para a área inicial. Então a encruzilhada, ela passa a se tornar a cruzilhada infectada. E os bichos começam a ter umas bolhas laranja, e outros personagens começam a ter a sua, digamos assim, a sua mente sobrepujada, né? Corrompida. Tipo aquela menina do Crystal Peak, a mineradora. A Mila. Que ela vai sendo consumida até que você tem que matar ela, que é horrível. Não, você não tem. Né? Você não tem. Você pode fugir. Mas ela vai sendo dominada aos poucos. E até de usar Dream Nail, né, nesses NPCs ou nesses inimigos, a gente começa a ver um segundo pensamento ou um pensamento mais alto na mente deles. A Mila é interessante porque antes ela só tava lá cantarolando e falando sobre o prazer do trabalho. E daí quando tu começa a liberar mais as coisas, começa a ter infecção, tu vai liberando outros poderes, tu vai usar a Dream Nail, ela tá cantarolando e no meio tá matar, matar, matar. E daí continua cantarolando. Cara, muito esquizofrênico aquilo. E até que, de repente, ela vira só mais um inimigo no mapa. É horrível. É triste. Dá uma sensação do Soler no Dark Souls 1. Total. Mas, então, dito que a gente explorou, então, o mapa e a gente vai ficando cada vez mais forte com poderes diferentes, Johnny, queres listar pra gente os poderes que a gente então tem já mais ou menos nesse ponto do jogo? Cara, é interessante porque tu tem uma variedade de possibilidades, né? Porque o nosso besourinho, o nosso cavaleiro, ele utiliza o ferrão. E tu pode aprender as habilidades especiais dos ferrões. Que tu pode encontrar 3 besouros espalhados pelo mapa, que eles são antigos mestres do ferrão, coisa e tal, e eles vão te ensinando habilidades novas, que tu carrega pra dar um ataque de ferrão mais forte, ou um ataque mais distante, ou um ataque giratório, e daí isso é habilidade com arma. Tu tem a habilidade dos amuletos, que tu pode ir encontrando, comprando, forjando, seja o que for, que daí tu ganha poderzinho, melhora de atributo, mais vida talvez, e tu combina a habilidade entre eles e podem ter efeitos especiais. E tu tem as magias dos caracóis também, né? As magias de manipulação de alma. Porque os caracóis te ensinam isso, mas a gente vê que na Cidade das Lágrimas tinha essa ideia da civilização aprender a utilizar e manipular a alma. E isso dava longevidade, por isso que a gente recupera a vida. E tu conseguia projetar a sua alma pra fora, daí por isso que tu tem aquelas explosões, os Hadouken, coisa e tal. Então é sempre uma grande variedade de poderes, que como que a gente já relatou, eles ajudam na exploração, no combate, nas interações e assim vai. Tem a Dream Nail também, que ela te ajuda a carregar mais alma quando tu acerta alguém, mas tu ler os pensamentos do oponente, do personagem, tu consegue invocar fantasmas para combatê-los ou pegar antigos bosses e lutar contra a forma ideal, a forma dos sonhos daquele boss, que é uma forma mais difícil ainda. Então, só pra tu ver a variedade de poderes que tu pode ir desbloqueando, e sempre são formas diferentes, origens diferentes. Até que em determinado momento da história, a gente pode, além da alma, a gente pode manipular as trevas também, E eu né? acho tão legal esse conceito de ter meio que uma versão melhorada dos poderes de alma, só que agora eles misturados com o Void. Nossa, pra mim, de design, assim, o grito, o poder pra cima, né? O grito pra cima mesclado, eu acho o mais da hora do jogo. Vocês lembram de alguma habilidade de amuleto que vocês ficaram brincando? Eu gosto daquele do Grubfather, que o ataque dispara um projetinho quando tá com vida cheia. Gosto desse. Eu gosto dos de ataque, de aumentar a distância do ataque.
dos mosquitinhos que pega o dinheiro no chão, sempre usava também. E pra mim, em alguns bosses específicos, eu fazia build pra eles. Tipo, uma build focada em magia. Aí era aí era build era o aumento do xamã, que aumenta o dano e muda um pouco as habilidades, pode recuperar mais alma e esse tipo de coisa. Ou então aquele que tu cura mais rápido e cura mais vida, que são 2 amuletos que dá de juntar, que é legal. Então, cara, tem várias misturinhas, assim, muito bacanas de fazer. Tu já usou dos mosquitos explosivos? É muito legal, sim. Cara, tu usa uma combinação, agora eu não lembro certinho qual que é, mas tu tem um que tu... É o útero brilhante, que ele vai drenando a tua alma e ele vai criando mosquinhas ao teu redor, e essas moscas vão batendo nos oponentes. Só que se tu combina com não sei o que, essas moscas viram, tipo, mísseis teleguiados, foda-se. Tu entrou no mapa, a mosca vai reto no oponente e ela explode, e assim tu limpa o mapa num segundo. Então tem um monte de coisa que dá pra tu ir brincando assim também. Tá. Um que não sai do inventário lá por causa que eu sou perdido é o da bússola, então... Ah, não, esse sempre tem que estar. Ah, sim. Eu só tirava esse quando eu tinha que enfrentar um boss e substituir ele. Porque andando pelo mapa tinha que ter a bússola. Eu sou totalmente perdido a um ponto que é tipo, se eu não lembro onde eu tenho que ir, eu vou explorar tudo. Então, se é a bússola, eu me viro. Mas um que eu gosto, como eu falei, é o que quando você tá curando, cria aquela proteção. É carapaça de Baldur. Exato. Essa carapaça eu adoro ainda mais por causa que... Eu tava explorando, que nem eu falei pra vocês, acho que era Higrovia, ou era a parte lá em cima do... acho que era Higrovia, ou a parte lá do Mestre das Almas. Tem aqueles bicho morcego que grita e vai explodir na sua cara. Nossa, sim, o morceguinho dá um susto, essa porra. É da Hidrovia indo lá pra borda do reino. Então, lá tem um monte disso. Quando eles gritam, eu segurava o A um pouquinho, não pra curar, nem pra gastar muita alma, mas eu criava a carapaça e tipo, eu tomava o knockback, mas o dano era totalmente anulado. Se eu não me engano, tu consegue usar a carapaça com a forma de que é aquele que te transforma numa lesma enquanto tu cura, então tu consegue ir andando ao invés de ficar curando parado, sabe? Legal, eu não testei isso. E até muda que quando tu mistura os dois, tu vira um caracolzinho, tipo, tu fica uma conchinha nas costas. Que legal. Outro que eu uso por causa que eu admito que eu não sou dos melhores, mas é tipo, eu não consigo fazer boss sem levar dano, de vez em quando eu levo muito dano, é o de se aumentar o seu dano quando você tá com 1 de vida. Dá uma adrenalina. É Fúria dos Caídos. O que você pega até mesmo no tutorial. Você pega entra no modo Berserker, essa porcaria, tu tá com 1 de vida, a tela fica vermelha, tu fica dando dano vermelho, foda-se, vai. Esse é muito gostoso, pelo amor de Deus. Eu acho que, se eu não tô enganado, eu enfrentei com o ataque giratório. Eu tinha pego o ataque giratório, eu enfrentei lá as Rainha Louva-a-Deus com ele e com o ataque giratório. Então tava dando muito dano. Tipo, eu conseguia ler a maioria dos golpes, mas é claro que eu apanhava. Então, quando eu já tava na greta, eu via que, tipo, não dá pra curar direito dessa bosta, eu vou bater mais forte mesmo, foda-se. Cara, eu gostava, assim, tem momentos que tu quer só zoar. Então, eu fazia a build dos pets. Eu colocava as moscas e as aranhas, que tem um amuleto muito Canção bom. das Tecelãs, que daí, tipo assim, vai drenando. Tu fica com 0 de energia, né? Mas tu tá cheio de bichinho ao teu redor e os bichinhos ficam batendo nos outros. Não dá nada de dano, praticamente. Mas 6 bichos batendo num bonequinho qualquer, era muito engraçado. Eles só iam correndo e matava todo mundo no caminho. O Hilário falou lá dos besouros antes de... o salão que tem uns besouro bola antes do sonhador observador lá, que eles viram bola e ficam correndo de um lado pro outro e tu tinha que ficar desviando deles. Eu morri e eu voltei com sombra afiada, que faz com que o dash tu fique intangível, tu passa pelo bicho e dá dano. Então eu matava eles porque eles vinham pra cima e eu só, olé, atravessava o bicho e dava um dano nele. E esse é outro upgrade que mescla com Void, que é o teu dash ter iframe, né? Porque primeiro o dash é só dashzinho assim que pode ser interrompido. Tem o upgrade dele que tu vira sombra no meio da animação, então tu pode não levar dano. E aí tem esse amuleto que transforma a sombra meio que num dardo assim,
que atravessa dando dano é muito legal. Um outro poder, aí indo pra fora dos amuletos, que eu gosto, é o Crystal Heart, que é aquele do Super Dash, que tu carrega... Nossa, poupa muito tempo. Tu carrega, começa a subir os cristais assim ao redor do Knight, e isso dá um dash que atravessa a tela toda. É muito foda. E aí a gente então começa a ir pro final do jogo. E assim, tudo isso pode ser feito em ordem diferente, pode ser feito... pode não ser feito, muitas dessas coisas que a gente comentou durante o episódio. Mas depois de liberar e salvar as 3 máscaras, a gente pode enfrentar o último boss do jogo, que é o Hollow Knight, né? Mas o que seriam essas 3 máscaras? Então, e aí é aqui onde a gente vai começar a falar um pouquinho da história. A gente não vai se aprofundar 100%, é bastante informação que a gente tem, mas a ideia aqui é o seguinte: nós temos uma figura que é o Rei Pálido, que ele é um Worm, que no caso... é uma espécie de um ser superior, um deus desse mundo. É como se fosse um verme de Duna. Ele é um verme gigantesco, que ele acaba virando um insetinho, assim como os outros. E a presença dele, e ele ser o rei de Hollow Nest, que é a região, né, o reino de Hollow Knight, começa a dar consciência para esses insetos. Esses insetos começam a ter uma consciência por si só, e não só mais insetos bestiais. E o reino começa a prosperar, começa a evoluir, onde a gente tem toda a fundação da própria Cidade das Lágrimas, e por aí vai, até que um outro ser também começa a entrar nesse reino, porém não de uma forma física, mas pelo sonho dos insetos. Na verdade, até como que a gente fala muito sobre esse trabalho de arqueologia, a gente pode ver que a cidade ali, Hollow Nest, Cidade das Lágrimas, não é o primeiro reino dessa região, Exatamente. Né? Acima dele havia um outro reino, que acima dele havia outro reino, e assim vai. Reinos construídos em cima da ruína de reinos antigos. Então o que a gente tem é que lá em um determinado momento antes do Rei Pálido, as mariposas tinham uma deusa, a deusa da luz, que atingia os seus súditos pelos sonhos. E quando o Rei Pálido vem da consciência e todos começam a adorar o rei, ela fica invejosa e quer voltar, né? Quer retornar à força, querendo ou não, né? E nisso ela invade o sonho dos súditos do Rei Pálido. Então é uma deusa que foi esquecida, agora se voltando contra os insetos da região. E é muito interessante porque como a gente tem de fato essa deusa voltando, e a gente tem a infecção que a gente comentou mais cedo acontecendo por conta dela, porque ela está dominando os insetos que estão ali. E então o Rei Pálido, para poder combater essa mariposa deusa, que é a Radiância, eles fazem um pacto de selar ela dentro de uma criatura que não possa ser, teoricamente, controlada pelo Radiance, né? Que seria uma criatura feita do vazio, feita do Void, feita do material que o nosso Knight é feito. Só que o Void já é uma divindade mais antiga do que a própria luz também. É de uma outra civilização mais antiga do que a Radiância. E aí o Rei Pálido começa então a montar esses homúnculos, de certa forma, essas criaturas, essa vida feita do vazio, pra poder achar o vazio mais puro, o vazio mais vazio de todos, pra poder selar a Radiance dentro desse vazio. Porque se ela ataca pelos sonhos, pela mente, então um corpo com uma mente vazia, uma mente sem sentimentos, uma mente que não sonha, se ela entrar lá, ela ficaria presa. E aí é quando o Rei Pálido começa a montar vários experimentos e até misturar com outras raças para tentar chegar nesse ponto. Porém, chega num ponto em que ele chega num cavaleiro perfeito, de certa forma, ou não tão perfeito, porque o próprio Hollow Knight, o último boss do jogo, ele é esse candidato ideal para selar a Radiance. A coisa que
ela é selada dentro dele, porém... E ele é selado dentro do ovo pelos sonhadores, né? Exatamente, porque esse é o trato... A ideia até foi boa, né? Vamos prender ela dentro de uma prisão que tá presa dentro de uma prisão guardada por 3 caras. Porque esse é o acordo que o Rei Pálido faz com os sonhadores que a gente tá acordando nesse momento. Que é cada um deles dá a sua vida pra ser uma espécie de tranca dentro do ovo negro. Então a gente tá acordando pra abrir o ovo negro pra poder acessar o Hollow Knight e aí, né, dar sequências nos finais ali que a gente vai comentar um pouco depois. Até vale dizer que esses sonhadores, nós temos Era, que a gente vai ver é a mãe da Hornet. Mãe da Hornet. Que é a líder daquela região mais tenebrosa que a gente falou, que é o Ninho Profundo, né? Daí nós temos o Observador, que era, assim, uma figura imponente dentro da cidade, dentro da capital. E nós... que é Lúrin, o Observador. E nós temos Monomon, a Professora, que fica lá no Cânion da Névoa. E a gente vê que a máscara dela era o chapéu do Kiro, aquele outro viajante que tava explorando o reino junto com a gente. E aí, um caso em particular dos 3 sonhadores é que a Hera, ela faz um acordo com o Rei Pálido de que ela quer deixar uma descendente, já que ela vai dar a vida para selar o ovo negro. E essa descendente é a Hornet. Então, a Hornet, ela é filha do Rei Pálido com a Hera. E, então, consequentemente, ela é irmã do nosso cavaleiro. Ela é filha de uma divindade com uma bestial descendente das aranhas. Isso. E que aprendeu a lutar com as abelhas. Exato. Cara, ela é a melhor cavaleira do reino, cara. E treinada pela pranteadora, que era uma antiga cavaleira do rei. Aí por isso que é dito que a Hornet, ela é filha de 3 rainhas, né? A rainha que é a rainha das aranhas, a Hera. A rainha esposa do Rei Pálido, que é a Morner. Que é uma árvore. Que é uma árvore, exato. Que é uma deusa da vida, basicamente. E ela é filha das abelhas porque ela treinou com as abelhas. Então, essa é uma lore bem importante da Hornet, até, né, também levando o Silksong em conta. Então, feito tudo isso, Hollow Knight selado e Radiance selado dentro do Hollow Knight, a gente abre o ovo pra conseguir enfrentar ele. E tem o que eu acho uma das melhores lutas do jogo, que é a luta contra o Hollow Knight. É uma luta muito coreografada, os golpes do Hollow Knight são muito legais, ele utilizando a própria infecção da Radiance no meio dos golpes, ele se mutilando durante a luta para tentar impedir a própria Radiance, porque a gente vê que ele como selo, no final das contas, ele não era tão vazio assim, e isso a gente vai falar mais sobre o final verdadeiro, mas aos poucos o próprio Hollow Knight começou a também desenvolver sentimentos pelo pai, né, pelo Rei Pálido. Então, se ele tinha um resquício de sentimento, havia um resquício de espaço para onde a radiância podia vazar. Por isso, ela controlou o reino e o reino não se recuperou. E por isso, o reino morreu do jeito que, né, foi esquecido, abandonado, tomado. E tudo que a gente encontra são basicamente corpos, cascas andantes, né, controladas por ela. Cara, e esse último boss, eu acho ele tão divertido de lutar contra. Os golpes são bem telegrafados, mas são golpes bonitos. É uma luta que eu me divirto toda vez que eu enfrento ele. Só que a primeira vez que eu zerei o jogo, eu só fiz esse final. Uhum. Que nesse final, o cavaleiro substitui o receptáculo, né? O nosso personagem derrota o Hollow Knight, né? E a gente substitui ele, porque na premissa a gente tá mais vazio do que ele. Então nós seremos o novo receptáculo da radiância e o problema do reino vai ser selado ali com a gente. Não é um final positivo. É um final muito mórbido, amargo. Assim, amargo. Ele é um final amargo. É o final perpetuação do círculo, né? Exatamente. Porque daí nós entendemos, né, que a gente só surgiu no reino e começou a explorar do nada, simplesmente por isso. Por uma ordem que não necessariamente foi dada, mas por uma missão que a gente assume. E aí a gente pode ir atrás do final verdadeiro, que aí é onde eu acho que tem uma conclusão bem mais satisfatória pro jogo. Eu discordo. Que isso? Eu não acho que é satisfatória no sentido de positivo, tu diz? Não, satisfatório de... Ele é mais completo.
Ele continua, beleza. Ele continua beleza, sendo concordo. triste, ele continua sendo amargo, mas ele é mais complexo. Porque não tem nenhum final que é feliz nesse jogo, cara. Não tem. Eu não, concordo contigo. Finais mais completos, cada vez mais completos, mas nenhum deles é feliz. E aí, pra fazer esse final verdadeiro, digamos assim, nós precisamos pegar 2 metades de um amuleto, que é o Void Heart, que... Eu não lembro como é que consegue as 2 partes, vocês lembram? Um fragmento é que tu precisa da alma do rei, no caso, né? Isso. Um fragmento tu consegue com a Dama Branca, a antiga rainha, que tá lá nos jardins. O outro fragmento, tu tem que entrar no castelo do Rei Pálido. Nos verdade. sonhos de um antigo cavaleiro do rei. Pô, que é... talvez uma das minhas partes favoritas do jogo, porque a gente entra nesse mundo dos sonhos, pela armadura que tá meio desativada, e é o Palácio Branco, o White Palace, que é basicamente uma grande sequência de plataforma, difícil pra cacete, mas que muito legal, e que dentro dessa parte ainda tem uma parte secreta, que é o Caminho da Dor, o Path of Pain, que é mais difícil ainda, mas é maravilhoso, que é uma sequência de plataforma, de você ter que fazer vários pulos extremamente precisos e que caem em espinho, e usar serra e outros inimigos como plataforma, e, cara, eu acho maravilhoso esse cenário. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz, tanto o Castelo Branco quanto o próprio Path of Pain, lá na primeira vez que eu zerei, eu sofri muito, levei dias pra passar. Mas eu não consegui fazer o Caminho da Dor, cara. Eu não consegui fazer esse. Eu tentei, cheguei na metade, algum momento eu tento continuar, mas eu não consegui terminar essa porcaria. Nossa, é muito massa. Mas essa segunda vez aí eu consegui mais tranquilo, essa última vez que eu joguei o jogo, e pô, eu acho tão satisfatório. A recompensa do Path of Pain, ela é mais simples, mas é uma exposição de lore interessante, porque justamente ela... É literalmente o caminho mais angustiante. Sofrido. O nome pra faz caralho. jus. É o caminho mais sofrido que tem. A tua recompensa é 5 segundos de lore. Que é uma cena do Hollow Knight antes dele se tornar um receptáculo da radiância. É uma ceninha dele com o Rei Pálido, e do nada a gente vê que tem uma hora que o Hollow Knight ele olha assim pro Rei Pálido, e a gente sente que ali é talvez um momento em que ele já tá desenvolvendo carinho pelo pai, que é o resquício que vai levar ele a se corromper e perder pra Radiance, né? Então... E que no fim vai ser o fim do próprio Rei Pálido, exatamente. Né? Que o fracasso dessa missão em conter a radiância é o que matou tudo, destruiu o reino inteiro. Então eu acho muito foda. E aí no final do caminho normal, né, do castelo, a gente tem então a metade a metade do Coração Vazio, que é o que Não. Tu consegue os 2 fragmentos e monta o pingente Alma do Rei. Ah, tá. Que é um pingente que ele fica te fornecendo alma ilimitadamente. O tempo inteiro tá recarregando tua alma. Só que ele é caríssimo. Ele custa 5 espaços de amuleto pra isso. É verdade. Nossa, é verdade. Depois que tu tem isso, tu tem que ir para o local de nascimento, que é lá embaixo, que lá no Void. Né? O abismo, que daí tu transforma o amuleto Alma do Rei quando tu entra em contato com provavelmente o ovo do teu próprio cavaleiro. E nossa, esse cenário é tão foda, porque ele é todo numa paleta quase monocromática, assim, de tudo meio preto. Cinza. E a gente vê o lago de Void, assim, que quando chega perto começa só um monte de tentáculo violentamente bater, assim, tentar te pegar. É muito legal. E dezenas de fantasmas como se fossem a sua sombra. Nossa, e o próprio local que vê o ovo do cavaleiro, e que tem aquele espelho que tu meio que enxerga o teu reflexo, aí tu desmaia, assim. É muito foda essa parte. Porque é o momento que ele entra em sincronia com a matéria que criou ele. Porque ao mesmo tempo, o Rei Pálido e a Dama Branca forneceram vida e alma e consciência para criar os cavaleiros, criar essas tentativas de receptáculo, né? E a matéria para constituir o corpo veio do vazio, para que a radiância se perdesse dentro do vazio. Porque o vazio é essa matéria que, ao mesmo tempo, ela sempre existe, ela sempre quer consumir tudo, mas ela também é nada.
né? É um negócio de mente coletiva e vazio absoluto ao mesmo tempo. Então, quando tu encontra o local em que você nasceu, tu meio que entra em sincronia de todas essas energias, e os teus poderes de alma viram todos de treva, e tu fica mais forte, e tu consegue passar por barreiras, e tu começa a ser essa deidade da sombra, talvez? E é com tudo isso que agora a gente tem um final novo pra fazer, que o resto continua igual, a gente ainda vai até o Hollow Knight, a gente ainda tem a luta contra ele, porém, no finalzinho da luta, quem chega? A maravilhosa, a Hornet chega. E ela enfinca a agulha no meio do crânio do Hollow Knight e abre só um pouquinho da máscara dele e começa a vazar a energia dos sonhos. E aí tu pode carregar a tua Dream Nail e atacar essa brecha, podendo acessar então a Radiance, podendo acessar onde que ela está. Mas aqui tem 2 finais, né? Tem 2 finais. Você pode não usar a Dream Nail e continuar batendo. E continuar batendo, e aí a luta acaba, o ovo se fecha, igual no final normal. Só que agora a Hornet tá lá dentro, presa junto contigo, e ela se torna a nova sonhadora. É muito Só que foda. agora a sonhadora tá presa dentro do ovo, ou seja, se der merda, ninguém mais abre essa porcaria. Ou então... Trancou com a chave dentro. Trancou com a chave dentro. Trancou com a chave dentro. Ou então você pode usar a Dream Nail e acessar aí a Radiance. E aqui, meus amigos, é uma das cenas mais incríveis dos videogames, tá? Porque... Mano, eu adoro porque era sempre aquela sequência de meme assim. Tu entra naquela areazinha comum do sonho já, né? Que é a plataforma, um monte de nuvem, no fundo tem um sol, daí tu sobe ali na plataforma assim... Tem o ícone, desafiar. Então, pessoal, desafiar o quê? Pra desafiar a porra do sol? E quando tu clica pra desafiar e o Knight fica naquela pose meio que preparado pro combate, que eu acho linda essa pose que ele faz. O sol abre asas. Se abre e ele vem pra te bater, é muito foda. Caralho. O sol vem pra te bater, é foda. O design da Radiance eu acho incrível, assim. Eu acho incrível. A música da luta também. A música é muito boa. O combate em si eu acho muito bom, assim. Ela fazendo os projéteis, as lâminas que surgem do chão, outras que vêm, assim, pela horizontal da tela, tu tem que pular na brechinha. E é uma luta que ela vai escalando e os golpes ficam cada vez mais rápidos. Ou então... É que como é uma deusa, ela não precisa se submeter a você, né? Ela não precisa nem te tocar. Ela invoca tudo que é poder da cacete A4 pra te bater. Ela não te toca, mas ela invoca meteoro pra te acertar. É muito legal essa luta. E ela também tem uma fase de plataforma depois, né? Que a Radiance desaparece e aí vai fazendo as plataformas pra tu chegar até ela. E aí tem uma última parte da luta com plataformas ali mais soltas. Então é bem legal toda essa luta. E eu gosto demais. E até que ali no fim da luta contra a Radiância, ela é absorvida pelo vazio, né? Essa energia que a gente foi até o abismo pra sincronizar com essa matéria que criou a gente, e essa matéria absorve a radiância, a escuridão apaga a luz, e a gente tem a cena, então, do ovo quebrado, a escuridão vazando pro chão, né, retornando pro abismo, e todas aquelas sombras que quando a gente entrou no abismo pela primeira vez, as sombras de todos os nossos irmãos, porque aquele mapa, ele é construído em cima do cadáver de milhares, centenas de milhares de outras máscaras iguais às nossas, né, de tentativas falhas. Todas as sombras dos nossos irmãos finalmente descansam e retornam pro vazio. Muito e esse é o final que a gente chama do não sonhe mais. Quando acabou tudo, o vazio retorna pro vazio, a radiância se apagou e a infecção vai acabar. E assim a Hornet desperta com um reino finalmente em paz, mas vazio. E esse, por muito tempo, foi meio que o final verdadeiro do jogo. Assim, talvez até hoje é o final verdadeiro. Mas foram adicionadas mais coisas depois, né? E aí, acho que podemos puxar sobre isso rapidinho. Então, em uma das DLCs foi adicionado o Lar dos Deuses,
que lá na hidrovia real, lá nos esgotos, tu encontra um sarcófago que tu pode abrir. E desse sarcófago tem um serzinho que tu pode conversar com ele, entrar nos sonhos dele, e daí tu descobre o seguinte, que ele vem de uma civilização que perdeu seus deuses por causa de um cataclisma que houve, então eles viajam entre outros reinos para encontrar candidatos a novos deuses. Sendo assim, tu entra numa mecânica de entrar na mente desse sarcófago, né, dessa criatura, pra tu fazer um boss rush desgraçado, que basicamente todos os boss do jogo são candidatos a deuses, e tu tá lá pra levar eles à prova. Então tu pode enfrentar todos eles, de novo, em versões mais difíceis, e numa sequência ininterrupta de bosses, que é infernal. Assim, é uma loucura essa parte, porque... Totalmente opcional, né? Foi... uma DLC à parte isso. Esse foi o último conteúdo adicionado ao jogo. Eu gosto... São 5 níveis, né, de boss rush que a gente tem. Os 3 primeiros eu acho legal. Os 3 ou 4 primeiros eu fiz e, pô, foi divertido. Mas o quinto, que é o nível mais alto, eu não consegui, assim... É o único troféu que eu não peguei pra não platinar, que falta pra platinar o jogo. Mas assim, eu sou humanamente impossível de fazer essa porra. Porque são 40 e tantos bosses em sequência, vários bosses novos, inclusive, e versões mais fortes de outros bosses que tem durante o jogo. Então, tipo o Nightmare Green, que a gente acabou nem citando ainda. Vamos citar daqui a pouco. Tipo o Nightmare Green, tá nesse panteão, que ele por si só já é um boss difícil pra cacete. Tem a versão do Hollow Knight antes da corrupção, que é o Hollow Knight puro, né? O Pure Vessel, que é uma outra luta muito legal que só tem nesse panteão. E tem a Absolute Radiance, que é uma Radiance de 3 fases, muito difícil, que assim... e ela no final de quase 50 bosses em sequência. E essa Absolute Radiance, ela é muito absurda de difícil. Eu já vi vários vídeos do pessoal fazendo todo o panteão. E ele, numa tacada só, assim, pra quem não tá, tipo, super apelando, assim, quem tá jogando na moral, é quase 1 hora do pessoal enfrentando bosses em sequência pra chegar numa Radiance mais difícil e derrotar ela. Cara, é absurdo o nível de dificuldade disso. Eu, assim, pra fazer esse programa, eu tentei fazer todos os finais possíveis. Eu fiz o Cavaleiro Vazio, os Irmãos Selados, o Não Sonhe Mais. Eu não consegui terminar o Panteão dos Deuses. Esse daí é um inferno. Porque aí justamente ele adicionou um final novo, né? Ele adiciona dois finais novos. Ele tem o Abraço e o Vazio, em que no final disso tudo... nós incorporamos a deidade do vazio mesmo, e ela destroça a radiância. Porra, é um bichão gigante com 8 olhos, um monte de tentáculo, é muito foda usar esse bicho. É a personificação da escuridão mesmo. Só que depois que ela mata a radiância, ela vaza pro sonho desses, os Godseekers, né? Os buscadores de deuses. Ela vaza e devora todos e vaza do sarcófago. E a última imagem que nós temos é a escuridão vazando do sarcófago e parece que ela vai tomar o reino. Tipo assim, tentáculos de sombra, de repente uma explosão e tudo é tomado pela escuridão completa. Isso é um final. Que parece que, tipo assim, ó, vencemos a radiância, mas destruímos tudo no processo. Agora tem a outra versão, que é uma missão secundária que tem dentro do jogo, que é de entregar a flor delicada, que também tem a sua dificuldade, que é tu fazer uma rota entregando uma flor, que tu não pode fazer viagem rápida. E qualquer hit que tu tome, essa flor se desmancha, e tu tem que atravessar os mapas mais difíceis do jogo pra entregar a flor num túmulo. É muito legal essa quest. É muito legal, vale a pena fazer, mas é difícil. Porque tu pode levar ela pro túmulo pra terminar a quest em si, ou tu pode entregar pra vários NPCs diferentes, e esses NPCs liberam conversas sobre isso, tem uma interaçãozinha, obviamente tudo isso é opcional, mas é muito bacana bem bonitinho. Ou então tu pode levar a flor pro sarcófago do Godseeker pra desbloquear um outro final ainda. Que daí nesse momento que a escuridão
devora tudo dentro do Lar dos Deuses e vai vazar do sarcófago, a flor filtra ela e absorve toda a escuridão. Então, pra mim, esse é o final mais positivo, porque toda a possibilidade da radiância voltar é destruída ao mesmo tempo que a deidade da escuridão também é limpa, né? Ela é purificada pela flor. E até então a gente não fazia a menor ideia do que diacho era essa flor, né? E até desse poder todo. Da flor poder fazer isso, né? É muito interessante. Uhum. E pra mim, talvez esse seja o final mais completo e talvez o mais positivo, mas ao mesmo tempo é mais um final em que o cavaleiro se perde, né? O nosso personagem. E é um final que vai ser visto por 2% de todo mundo que jogou, basicamente. Porque é extremamente difícil de fazer. Ele é um final com muitas etapas e etapas muito exigentes. Talvez esse seja o outro final levado pra Silksong, não sei ainda. Prefiro não falar nada. O silêncio foi gritante, cálice. Então a gente tem esses finais e, todo final o Knight morre, basicamente, de uma forma ou outra. Mas, todos? Todos. Todos? É uma sacanagem, Coitadinho. Cara. E uma outra DLC que foi adicionada também é uma DLC que o último boss dela é legal, mas todo o resto eu acho bem sem graça, assim. Que é a trupe do Green. Ela chega até Hollow Nest, que é a interpretação de: se nós temos uma deusa dos sonhos, por que nós não temos um deus do pesadelo? E aí é quando chega essa trupe de circo, que tem um líder que é o Green, que é um inseto inspirado tipo, em um vampiro. E a gente faz... É um Drácula circense, cara. É muito foda. Bom. E aí a gente faz toda uma série de quests pra ele, pra alimentar um bichinho que ele dá pra gente com base num amuleto, né? Um amuleto que equipa e tem um bichinho que fica voando com a gente. E no final a gente pode escolher ou fazer que esse bichinho vai tomar o lugar do Green, ou nós podemos ir contra o Green e tentar matar ele enquanto ele tá dormindo no sonho dele. E aí é quando a gente enfrenta a versão do Nightmare Green, que é, da forma legítima do que eu já fiz no jogo, a coisa mais difícil que eu já fiz no jogo. E dito isso, eu acho que é uma das coisas mais difíceis que eu já fiz nos videogames, assim. É uma luta absurdamente difícil, mas ela é prazerosa incrível, demais, maravilhosa. Cara. Eu amo essa luta, nossa. A temática, a arte envolvida, a música, é tudo muito bom. É realmente um duelo que é uma dança, cara. Os padrões deles são legais de aprender, a música, a cena de introdução do Nightmare Green, meu Deus do céu. É que tem 2 oponentes só que, tipo, a tela muda pra revelar o título do oponente. Só 2, e um deles é o Nightmare Green. É muito foda, nossa. E o outro é a radiância absoluta mesmo, né? Isso. Então é uma luta incrível e é legal que o jogo teve esses updates todos de graça vindo pós-lançamento, que é o mesmo que estão prometendo agora com Silksong também, né? Antes de darmos as notas pra Hollow Knight e fecharmos o episódio, eu só quero agradecer aos nossos apoiadores Ficha de Ouro, que apoiam no nível máximo lá no Catarse. Então muito obrigado ao Bruno Felipe, ao Pedrinho, ao Lucas Bittencourt, ao Perfil e ao David. A ajuda de todos vocês é fundamental pro Fliperama continuar ativo, então muito obrigado. Obrigado! Então bora para as notas de Hollow Knight e vou começar. Não tem muito mistério pra mim. É um 10, assim, tá no top 5 jogos da minha vida, é um jogo formativo pra mim, no final das contas. Ele não só acabou cravando Metroidvanias como um dos meus gêneros favoritos da vida, como desenvolvi muita paixão por tudo que eles fizeram. Então, tudo é coeso, tudo faz sentido, e saber que tudo isso veio da mente criativa de 3 pessoas, um jogo com tanto polimento, com tanto conteúdo, pelo preço que ele saiu na época, né? A gente não falou sobre isso, mas na época na Steam ele tava por uns 30 e poucos, 40 reais. Hoje em dia tu encontra ele até mais barato nas outras plataformas. E com todas as DLCs inclusas, cara, isso é tudo ridículo. Tudo de graça, e assim, até onde o Team Cherry vai, né? O quão profundo ele vai de... hoje em dia, tendo em vista o Silksong, de que ele prometeu que
que Silksong seria uma DLC de graça pro Hollow Knight, e ele levar isso em conta até hoje em dia, onde eles deram Hollow Knight Silksong de graça pra quem apoiou lá em 2014, cara, pra mim assim só mostra a paixão que essas pessoas têm por videogame, por essa arte. E então Hollow Knight pra mim é um 10ão, é um dos jogos mais especiais que eu já joguei, e mesmo hoje em dia, depois de ter zerado 3 vezes, conversado com vocês, eu tenho vontade de jogar mais dele. Eu tô... Em questão pessoal, eu ainda não fiz tudo o jogo, mas eu sei que tem muita coisa, tem muita possibilidade. O jogo realmente é feito com muito carinho, muito amor, e é muito bem executado. E uma coisa impressionante que ele não é... O preço não é absurdo, ele na verdade é muito, muito acessível. E como vocês falaram, ele já era barato e continua barato. Vira e mexe, você vê ele em promoção, que deixa ele mais acessível. Ele está disponível em várias plataformas, PC, PlayStation, e eu falo PlayStation em geral por causa que é tanto 4 quanto 5. Eu não sei dizer, tem no 3? Vocês sabem me dizer? Não, 3 não. No 3 não, ok. Mas tem no Xbox, tem no Switch, disponibilização também de várias línguas, ou seja, se você não entende inglês, está perdido na história, tem em português, então você não fica perdido, você consegue saber o que está acontecendo. Mesmo que não fale muito, né? Mas você sabe se guiar. O jogo é divertido, é bom de exploração. Eu tô querendo dar um 10, mas eu tô quase não tô querendo dar um 9,5. Eu tô em dúvida. Por causa que o jogo é realmente muito bom. Eu só... não sei o que eu diria pra melhorar. Talvez só umas coisinhas técnicas. Por exemplo, eu queria realmente que a bússola fosse permanente, gente. Eu tô perdido e aquele slot fica sendo usado toda hora. Olha, isso daí era uma coisa que eu queria liberar também, hein? E, eu sou muito ruim de, eu não lembro direito onde eu tava indo. Cara, eu basicamente só tirava a bússola no Coliseu, porque assim, eu sei onde que eu tô, eu só preciso desse slot pra bater em alguém. E eu não quero tirar nota por uma coisa idiota desse estilo. Mas eu acho que até isso é proposital no jogo, sabe? Não, eu sei. Então, eu tô quase querendo também dar um 10. Eu acho que eu vou dar 10 também, que nem o Eduardo, porque eu acho que realmente é um jogo bom. É um jogo realmente bom. Ele foi... como eu falei, é um jogo... O Hilário tava tenso esperando a nota. Passando frio aqui. Porque realmente, eu valorizo isso. Gente que gosta de jogo fazendo um jogo bom. Seja pra isso, ou seja pro pessoal também que fez o Clair Obscur, que eu ouvi das histórias lá. E eu não gosto... não vou falar. Eu tenho meus preconceitos com francês, mas pra aquele jogo eu abro sessão. Que é isso, meu filho? Calma. Respeito pro pessoal que abandonou o Ubisoft pra falar, eu quero fazer um jogo bom, foi lá e fez um jogo bom. Eu tenho muito respeito por isso. Então eu vou finalizar. Eu acho que o Hollow Knight realmente merece um 10. Uma coisa que... um jogo que marcou muito aí a época que ele foi lançado e foi atualizado ao longo do tempo. Até o Silksong que saiu agora, que simplesmente apareceu. Tava sumido, todo mundo já tava no pânico, achando que era mentira. Efeito Mandela. Mas o Team Cherry fez um jogo muito bom e de novo fez outro jogo bom, e eventualmente eu espero a gente falar do Silksong, né? Cara, pra mim não tem outro. Hollow Knight pra mim é um 10. O Hilário falou que deve estar no top 10, top 5 dele. Pra mim tá aí no top 3 pra mim, sabe? Porque eu lembro que da vez que... a época que o Hilário tava tentando me empurrar pra jogar esse jogo, e eu não conseguia entender direito o porquê. Porque ele não queria me dar spoiler. Ele só falava que era uma experiência incrível. E porque é um jogo que ele não te fala nada, e ao mesmo tempo ele te conta muita coisa. Esse negócio de construção de mundo, de tu entender a história por trás das coisas que aconteceram, os reinos antigos, os deuses antigos e todas as implicações, interações e não sei o que, tem muita coisa que eu só fui pegar se eu pesquisasse ou jogasse uma segunda vez. Porque a primeira vez que eu fui jogar, tu chega assim, vou jogar aqui um joguinho de plataforma, e tu passa corrido de algumas coisas e não presta atenção, talvez. Mas se tu para num banco e observa um pouquinho as coisas, tu começa
a entender um pouco mais, a ver um pouco mais, a captar mais coisas daquilo. Do porquê de tu ser esse personagem silencioso, das figuras ao teu redor parecerem tão antigas, esquecidas pelo tempo, abandonadas pela sua história, digamos assim. E mecanicamente, as brincadeiras que tu pode fazer com todas as habilidades que o jogo te permite, a fluidez que é a exploração, o gosto que é explorar, que é, tu não tem uma direção, mas tu vai, porque pelo simples motivo da curiosidade, e o gosto e a satisfação que te dá essa euforia em descobrir coisas novas, em liberar coisas novas, em entender, em ter mais poder, em ter mais não sei o que. Cara, o jogo, no silêncio, ele te traz isso tudo. É uma experiência incrível, que eu consigo entender aquele Hilário frenético e maluco tentando me expressar isso sem falar palavra nenhuma, porque ele não queria me dar spoiler, mas é isso que o jogo é. Esse silêncio, essa solidão que te transmite tanta coisa ao mesmo tempo. É muita profundidade. E é ridículo tu falar isso, tendo em vista que a tua história começa em cavar buracos, em desenterrar histórias, desenterrar reino. É uma metalinguagem na forma de explorar, na forma de contar história, na forma de te expressar poderes. É uma metalinguagem disso tudo que, cara, é uma obra-prima em contação de história, em criação de mundo e em mecânica de jogo. Cara, não tem outra. É um 10. Então, todas as notas dadas. Obviamente, a média de Hollow Knight ficou um 10ão também, bravo. Chegando no top aqui de obras já avaliadas pelo Fliperama. É o nosso quarto 10 do Fliperama ainda. Achei foda. É sério? Nosso quarto? Quais foram os outros? Eu lembro de um ou outro só. E aí os ouvintes não tem que ouvir todos os casts pra saber. Eu te conto no fim. Tá bom. Então fechamos mais um episódio. Valeu a todo mundo que escutou até aqui. Fiquem ligados para mais episódios. Muito obrigado por esse desabafo todo. Até o próximo episódio. Valeu, gente. Até mais. Tchau. Até mais. Beijo. Tchau. Valeu, gente. Até a próxima. Ai, eu tô com vergonha de fazer isso na gravação. Já fizemos coisa pior, eu acho. Eu já fiz coisa pior. Olha, o pior é que é verdade. Eu acho que a gente só vai, né? Tipo, eu vou fazer o barulhinho e vocês fazem na sequência e aí eu mando a pior parte dos vídeos. É todo mundo junto ou cada um por vez? Eu acho que talvez um por vez, porque todo mundo junto vai ficar um pouco confuso, né? Vai ficar... Não. Eu não sei o que a gente quer tirar com isso também, né? Mas tudo bem. Eu também não sei. Eu só joguei no ar e vocês toparam e a gente só tá indo, né? Então tá bom. Sim. Agora... Tipo, a gente não vai puxar nenhuma linha, só vai começar a fazer os barulhos mesmo? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Então, assim, um grande jogo já disse pra nós uma vez, aí a gente faz os barulhos. É uma boa, né? É que, tipo, vocês já viram aqueles vídeos, tipo, frases motivacionais de algum jogo? Aí, por exemplo, tem o do LoL lá. Caralho, Roquete, gênio. Já dizia Albert Einstein, e daí uma frase aleatória. Cara, exato. Porra, foda, tá? Roquete. e é mais foda ainda que tudo isso já tá na gravação, então assim, já tem meio que o pós-crédito, sem ser intencional, a gente já meio que tá fazendo pós-crédito, ou não, ou isso aqui é tudo a introdução do episódio, a gente tá só se perdendo aqui na conversa, pode ser também. Abraços, David. Abraços. Então vamos lá. Vou puxar isso, uma frase motivacional de Hollow Knight, assim, aí eu faço barulho, e aí eu mando pra parte dos vídeos. Pode ser? Pode. Frases icônicas como Love
banda! Doma! Cara. Que maravilhoso. Que maravilhoso. Ficou bom, gente, a imitação? Caralho. Que bela indie. Parabéns a todos os envolvidos. Porra. Ai. Só tem doido. Essa é a melhor parte, só tem doido. Sintonia Criativa.